Boa noite a todos. Vamos iniciar dentro de alguns instantes o nosso webinar sobre desoneração regulatória. Os nossos participantes estão entrando na nossa sala, assim como o público que vai assistir. Bem-vindo, doutor Irapuan Santana. É um prazer tê-lo conosco aqui no Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Opa, tudo bem? Tudo bem, estamos felizes aqui. Professor Adriano Paranaíba, grande parceiro. Prazer revê-lo novamente aqui no nosso Centro de Liberdade Econômica, agora nessa versão online. Muito bom estar com os senhores. Tudo bem? Bom, pessoal, prazer, obrigadão aí pelo convite. Bom revê-lo, viu, Vlad? Show de bola. Muito legal. Temos bastante coisa para conversar aqui. Eu acho que a sessão de vocês fez um diálogo muito grande com a sessão anterior, a nossa, sobre o índice de liberdade econômica, a performance do Brasil, performance nos estados. Então, acho que temos um diálogo muito importante. Eu estou aguardando... Prazer conhecê-lo. Vejo aí seu trabalho, parabéns. Prazer, Adriano. Vai ser ótimo aí Obrigado. estar junto com você hoje. Eu só estou aguardando aqui a entrada do nosso moderador, o professor Paulo, e assim que ele já entrou, o professor Paulo está aqui, eu acho que está faltando o professor Paulo, deixa eu só localizá-lo aqui. Pronto, professor Paulo, pode abrir o seu microfone. Bem, como vai? Doutor Irapuan, doutor Adriano, como vai? Tudo bem? Eu só não consigo... Boa noite, professor Paulo. Consegue abrir o vídeo agora, Paulo? Paulo, consegue abrir o vídeo? Vamos lá. Acho que agora sim. Opa, ótimo. Perfeito, muito bom, muito bom. Vlad, como você quer fazer? Quer aguardar mais uns eu... minutinhos para o pessoal entrar ou já podemos começar? Não, a gente pode começar porque tem Outra palestras sessão. na sequência, né? Só para dizer assim, a gente tinha combinado aqui uma conversa informal com o Irapuan, com o Adriano, combinando o painel, do Irapuan começar falando da perspectiva jurídica nessa questão da desoneração regulatória, quer dizer, o que esse Estado pesado do ponto de vista legal, e depois o professor Adriano, narrar para a gente o que tem sido feito do ponto de vista do governo federal e quais são os impactos esperados, e aí conduzir depois um debate e pergunta. Tá? Perfeito. Foi essa a história. Eu acho que a gente poderia pensar assim... De repente, eu acho... Desculpa. Imagina, doutor Irapuan, pode falar assim. Que eu estava pensando, de repente, era até... poderia até inverter, no caso, o Adriano falar primeiro o que ele estava fazendo e tudo, e aí a gente fazer essa análise de juridicidade dessas medidas, né? Eu acho que poderia também ser feito nesse sentido. Não sei. Acho que sem problema, se o doutor Adriano não se opuser, acho que a gente pode fazer dessa forma, então, professor Vladimir. Tamo junto. Pode ser. E acho que a ideia é deixar uns 20 minutos para cada palestrante falar, e depois a gente abre para questionamentos, correto? Perfeito. Eu vou sair aqui do ar, Paulo, mas eu vou estar aqui Perfeito. conectado, tá? Perfeito. Então, eu vou fazer aqui a introdução. Bom, obrigado, viu? Obrigado, Vlad. Bom, primeiramente, assim, é uma grande satisfação receber aqui em nossa casa, embora virtualmente, infelizmente, né? Mas é uma alegria receber o Dr. Irapuan Santana e o Dr. Adriano Paranaíba. Queria fazer aqui uma leitura rápida aqui dos currículos de ambos, então vou falar aqui na sequência, né? O Dr. Adriano Paranaíba é economista, mestre em agribusiness na área de concentração em sustentabilidade e competitividade de sistemas agroindustriais pela UFG, é doutor em transportes na área de concentração logística e gestão pela UNB e professor do quadro permanente do Instituto Federal de Goiás, o IFG, onde atua como professor de economia, gestão financeira e transportes turísticos. Professor convidado do mestrado em economia da UMA, né, da Business School Madrid, Espanha, pesquisador líder do GP GIM,
Grupo de Pesquisa em Gestão, Inovação e Mercados, do CNPq, editor-chefe do periódico acadêmico Mises, né? E atualmente é subsecretário de Competitividade e Melhoria Regulatória no Ministério da Economia. O doutor Irapuan Santana é doutor em Direito Processual pela UERJ, ex-assessor do ministro no STF e no TSE, advogado voluntário do Educafro e consultor jurídico do Livres. Também é procurador do município de Mauá. Muito bem. Então, a gente vai seguir o seguinte esquema. A gente passa a palavra inicialmente para o doutor Adriano Paranaíba, tá? Deixar uns 20 minutos. Quando der 15 minutos da fala, doutor Adriano, eu reapareço aqui só para dar uma sinalização, né? E depois a gente passa a palavra para o doutor Irapuan Santana, mais 15 minutos, aí eu reapareço. Vou pedir para que quem tenha qualquer questão que coloque no nosso chat, né, para que eu possa endereçar as perguntas ao final das apresentações, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, uma boa apresentação para ambos. Doutor Adriano? Vamos lá, quero agradecer muito à instituição, à Universidade Presbiteriana Mackenzie, na pessoa do professor Paulo Scarano e do professor Vladimir. O Centro de Liberdade Econômica Mackenzie é um porto seguro para nós, liberais, que discutimos as ideias da liberdade. Foi um grande ganho acadêmico para a discussão, para a gente poder realmente ter um ganho muito grande, para que a liberdade seja discutida com a importância que ela tem em suas diversas escolas, inclusive a escola austríaca, que é muito bem acolhida nessa instituição, e agradecemos muito por isso. E o resultado dessa seriedade já é a 4ª edição desse fórum, mostrando que veio para realmente se consolidar como realmente uma das entidades para promover as ideias da liberdade aqui no Brasil, de uma forma acadêmica, que é o que é muito importante, né? Principalmente quando somos questionados sobre a questão da relevância acadêmica das ideias da liberdade, né? E é bom falar nesse momento que estou agora atuando aqui no Ministério da Economia, justamente dentro dessa pauta de melhoria regulatória, mas dentro de uma visão nova. Quando começamos a discutir as questões de melhoria regulatória, lá no passado, no Brasil, na década de 90, surgimento das agências, o objetivo realmente era trazer aí uma busca de excelência aí no modelo regulatório, de você realmente estruturar essa nova forma de conduzir setores importantes para a economia, só que isso nos trouxe um legado que hoje nós temos um fardo regulatório muito alto, né? Vários indicadores, na verdade, todos os indicadores que medem o peso realmente do problema regulatório, não só o índice de liberdade Mackenzie, mas os próprios índices calculados lá pela OCDE, né? O PMR, por exemplo. Especificamente, a gente pega só para a Argentina, né? Nossa regulação ela está muito pesada, ela realmente atrapalha muito. O Estado pesa muito na vida das pessoas. E o Estado pesa justamente nesses 2 grandes pilares. O primeiro é a questão tributária e o outro é a questão regulatória, o fardo regulatório. É interessante que a gente fala muito dos problemas tributários no Brasil, damos uma importância muito grande para a agenda de reforma tributária, mas é interessante a gente perceber, né, que existe uma camada de regulação que, às vezes, nem participa, às vezes, de discussão de pautas que a gente quer discutir, mas atrapalha de forma geral a economia, atrapalha de forma geral o empreendedorismo, né, os negócios no Brasil. Então, porque a questão tributária, a pessoa ainda consegue, ali, com uma forma de engenharia tributária, de alguma forma, buscar uma estrutura da sua empresa para buscar um benefício fiscal, alguma coisa do gênero. Por mais complexo que seja isso, ainda há uma expectativa de conseguir fugir disso. Mas a regulação não tem como, né? E o peso regulatório hoje no Brasil é muito grande. Então, a secretaria que eu estou trabalhando, que é a Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade, hoje conduzida também por um grande liberal, nosso secretário é o Gianluca Lorenzon, né, que esteve ali liderando o grupo que conseguiu esse grande feito da construção da Lei da Liberdade Econômica, começou lá com a MP 881. Né? Na época, eu estava
trabalhando na Câmara dos Deputados, né, assessorando a liderança do Partido Novo, pude ver o empenho que foi, a dificuldade que foi da gente deixar elementos importantes. E na época era engraçado que muita gente falava assim, mas não vai fazer efeito nenhum, essa lei aí é muito genérica, ela é muito, né, ela não tem nada concreto. Mas justamente dos trabalhos que foram feitos depois da Lei de Liberdade Econômica, né, em outras secretarias, e agora especificamente dentro da Secretaria de Advocacia da Concorrência, os decretos que estão vindo como frutos, né, de objetivar, de regulamentar essa lei da liberdade econômica, estão fazendo umas mudanças muito grandes dentro do cenário brasileiro, que infelizmente não tem aí a divulgação que seria importante a gente ter, até mesmo não o objetivo de divulgação, de fazer marketing do governo, de dizer o que nós estamos fazendo, mas até mesmo para que os cidadãos, para que os empresários, né, para que as pessoas realmente saibam que já existem mecanismos, né, legais da gente buscar uma redução dessa regulação, da redução desse fardo, desse peso regulatório, que é realmente muito grande. Então, nós tivemos ali, né, o decreto 10.138, que foi o decreto que instituiu lá o revogaço, a revisão, né, a necessidade de revisão e consolidação dos atos normativos. Né? Nós tivemos, acredito que na semana passada, o último levantamento que nos foi passado, mais de 300 atos foram revogados, né? São normativas, portarias, 300 mil, gente. Cara, tinha coisa que estava valendo que era da época do Império, de 1800 e pouco, cara. Então, é uma coisa surreal, porque muitas vezes o problema do fardo não é a questão do fardo de você ter que pagar uma taxa, de você ter que tirar um documento. É a complexidade de se fazer esse processo. Às vezes você tem tanta regulação sobreposta às outras que é muito comum. Eu lembro, né, eu já tive, né, quando eu era jovem, eu abri um pequeno comércio e era engraçado que eu ficava nervoso porque cada hora vinha um fiscal e mandava fazer uma coisa diferente. E às vezes falava até uma coisa diferente do outro fiscal que vinha fiscalizar o comércio. E aí hoje eu entendo o que é isso. Você tem ali um desdobramento tão grande, né, de regulações, né, que uma vai sobrepondo a outra, não se tem ali que agora nós temos com esse decreto 10.138, essa facilidade de agora sabermos que as agências, não só as agências, mas todos os reguladores, né, a gente também tem outro problema de achar que regulação é só agência reguladora, né? Só para vocês terem ideia, além, junto com as agências reguladoras, nós temos aí mapeado mais de 150 órgãos que têm papel de regulação dentro da administração pública federal. Tem muita gente regulando a vida do brasileiro. Então, você vai ter um desdobramento muito grande. Né? Tivemos ali também os artigos importantes da Lei da Liberdade Econômica, principalmente o artigo 3º, né, a liberdade ali de você usar outros, não haver exigências de requerimentos técnicos, né, que é o decreto 10.229, que se você tiver uma norma aprovada no exterior e que os seus equipamentos já estão aqui, você pode, já tem um processo claro lá dentro do decreto 10.229, que você pode pedir ali para o órgão que está te exigindo aquela metodologia, ou aquele padrão metodológico ali, você pode pedir, né, para mudar isso. Você teve o decreto 10.178, muito importante, que é o que fala, e esse faz uma mudança muito grande, porque muda a ideia da aprovação tácita, do silêncio ali da administração, que antigamente o silêncio significava que se o governo, se o Estado não fala, ele não aprovou. E agora, com a Lei da Liberdade Econômica, especificamente com o decreto 10.178, você tem o quê? Se o silêncio for feito, é porque foi aprovado. Então, tem ali a aprovação tácita, onde a maioria dos órgãos já publicou, para atender esse decreto, o prazo ali de aprovação tácita. Então, se deu 30 dias e a administração pública não falou, está aprovado. A questão dos licenciamentos, que é dentro do mesmo decreto, exigir tipos de licenciamentos diferentes, porque dependendo da gravidade daquilo, né, não ser tudo precisar de licenciamento, né? Quando a gente viu aquela catástrofe em Brumadinho, todo mundo falou assim, o que causou aquela catástrofe, né? Foi falta de fiscalização, né? Por quê? Porque você tinha que ter
o Estado, pegar o Estado de Minas Gerais, você tinha que ter fiscal em tudo, né? Você poderia, o fiscal que fica vigiando se a padaria tem alvará, ele poderia muito bem ser deslocado para atividades que realmente necessitam fiscalização, como, por exemplo, uma barragem gigantesca como aquela. Então, você fazer essa liberação de alvarás, de licenciamentos, ou até melhorar a questão do licenciamento, que é o caso do licenciamento tipo 2, que está lá no decreto. Então, a pessoa preenche ali os campos, os documentos dentro de um documento, né, dentro de uma plataforma oferecida ali pelo órgão, já tem uma aprovação prévia que a fiscalização vai checar depois aqueles documentos, não precisa de ter a fiscalização para você ter a liberação. E a gente vê aqui muita mudança, né? Só para vocês terem uma ideia, um órgão que mudou, que abraçou, e nós admiramos muito o trabalho, foi o do Inmetro. Eles tinham tipo de licenciamento tão complexo quanto para um caminhão de combustível, para um isqueiro, porque ele carrega aquele gás, aquele líquido dentro dele. Então, já houve uma liberalização de licença para a comercialização de isqueiro. Então, pode parecer coisa simples, mas vocês vejam, em menos de um ano nós estamos presenciando mudanças muito grandes, importantes, né? Então, por isso que eu falei no começo a importância da divulgação. Não é para a gente ter um mérito e falar, nós estamos fazendo propaganda do governo, pensando em reeleição, alguma coisa do gênero. Não, mas para que o empresário saiba quando o fiscal chegar lá na empresa dele e falar assim, cadê o alvará? Cadê a matriz de risco que o decreto fala que você tem que ter feito para eu saber se você tem direito de exigir esse documento ou não. Então, a gente inverter a lógica, né, de que já que somos servidores públicos, nós estamos que servir a sociedade, e não o contrário, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão de que essas mudanças estão acontecendo. Só que é um mundo gigante de normas que a gente precisa combater. A gente fala muito de mudar a lei, né, mudar a Constituição, mas hoje a gente tem um desafio muito grande, que é vencer esse volume que a gente tem de regulações que a gente precisa realmente mudar, e hoje isso já estamos trabalhando muito forte nisso. Um dos artigos muito importantes da Lei da Liberdade Econômica, que é a questão do abuso regulatório, também recentemente foi criado, via instrução normativa aqui da nossa secretaria, instrução normativa número 97 da SEAI, onde a gente cria a Frente Intensiva de Avaliação de Abuso Regulatório e Anticompetitivos, que é o FIARC, né? Onde as pessoas vão poder fazer dentro do instruído da norma, poder fazer denúncias. Existe essa regra aqui, essa norma, ela é um abuso, ela está atrapalhando a competição, ela está atrapalhando a competitividade, né? Então, vai ser instruído um processo onde nós vamos poder fazer a avaliação dessa norma e poder soltar aí, divulgar com ampla transparência como que vai ser feito o processo, como que nós vamos avaliar se aquilo é anticompetitivo ou não, e depois do prazo de 120 dias, que é o prazo que a gente está determinado de fazer cada investigação, sinalizar ali para os órgãos competentes que aquilo lá é um abuso regulatório, que lá é algo anticompetitivo, e isso vai ser muito importante, porque essa publicidade faz muita diferença para que haja uma mudança de mentalidade dentro do Brasil, né? É importante que a gente entenda que não dá mais para ter esse fardo regulatório gigante como nós temos, um custo que muitas vezes é mais a questão do tempo, né? Então, uma outra coisa que nós estamos fazendo, essa semana vai ser uma semana muito importante aqui para a nossa secretaria, porque na sexta-feira nós vamos promover o primeiro encontro de reguladores federais, onde nós vamos apresentar todos os trabalhos que a SEAI está fazendo para trabalhar com essa mudança de mentalidade, do que é de boas práticas, né? Que hoje, para o século XXI, é muito mais uma prática que permita que modelos inovadores, disruptivos, consigam existir e coabitar com o bem-estar social da sociedade, principalmente nesse momento que precisamos de fazer a retomada econômica. Nós estamos vendo aí uma série de problemas da economia, da gente tendo um retorno de alguns setores, causando desabastecimento em outros e tal. E se a gente for ver, no fundo, nós temos ali um grande peso regulatório
esparramado em vários agentes, onde alguns conseguem superar e outros não, ou já conseguem atender ou não, e a gente não consegue fazer essa retomada. Principalmente, vamos pegar lá nas questões trabalhistas, então, né, de retomada de emprego, de geração de trabalho, de abrir novos negócios, né, tantos negócios fecharam, nós precisamos reabrir novos negócios. Então, nós precisamos de uma regulação minimamente inteligente que não atrapalhe o pequeno, né, ele não precisa ser fiscalizado e licenciado igual uma barragem da Vale do Rio Doce precisa ser, que ali sim já ficou comprovado que tem risco para a sociedade, mas o pipoqueiro ele não traz risco para a sociedade, porque querer exigir um monte de documento, um monte de coisas que a gente hoje exige, por mais que exista o MEI, o Simples, né? O que a gente percebe muitas vezes é que o MEI é muito usado para inibe a pessoa a querer crescer, porque se ela sai do MEI, ela vai para uma outra modalidade, aí já começa a pagar, né, uma série de exigências além da tributária, e se for para outro, né, então parece que, por mais que sejam iniciativas importantes para tirar ali da informalidade, mas nós temos que continuar abrindo essas barreiras, né? Então, nessa semana, nós teremos esse encontro com os reguladores, onde nós vamos apresentar o FIARC, que ele começou a valer, por mais que o decreto foi publicado no mês passado, mas ele começa a ter eficácia agora, dia 1º de novembro. Também estamos fazendo o lançamento do que nós chamamos de CalReg, que é a nossa calculadora regulatória, que é justamente isso, para mostrar que é importante fazer cálculo regulatório, é importante calcular qual que é o tamanho do peso que aquela regulação está propondo para a sociedade. Eu sou economista austríaco, muita gente vai falar assim, Adriano, mas você é austríaco. Ontem teve palestra aqui do professor Ikeda aqui no fórum. O professor Ikeda é um cara que modernizou a teoria austríaca do intervencionismo e ele fala que nós temos ali ações não intencionais. Então, você vai medir isso? Não, a gente não vai conseguir medir isso com a nossa calculadora. Mas, pelo menos, aqueles efeitos que a gente consegue enxergar, o regulador precisa entender que ele vai causar problema para a sociedade. Então, quanto de tempo que ele vai exigir para a pessoa se adaptar? Aquilo lá custa funcionário. Qual que é o setor que mais cresce hoje? É o compliance, que é justamente para as pessoas saberem que elas têm que se adaptar. Então, nós estamos lançando essa calculadora. A partir de sexta-feira ela já vai estar disponível. E ela vai estar disponível aonde, Adriano? Numa outra coisa que nós estamos lançando também, que é o nosso site único regulatório para o Brasil, que é o que? É um site que a gente reúne todas as informações dos agentes reguladores, começando agora com os da esfera federal. Então, que é o site que vai ser, o endereço é gov.br/reg de regulação. Uma ideia que não é uma invenção nossa, é uma sinalização de que vários países fazem. Os Estados Unidos tem lá o Regulations, por exemplo, que é o site onde você concentra toda a informação sobre regulação. Ou seja, facilita para quem quer conhecer a regulação, quem quer investir no Brasil, o que se exige hoje de regulação, como é que está a agenda de revisão regulatória de diversos agentes econômicos. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para melhorar a informação, para que as pessoas tenham acesso à informação dos reguladores, para que fique mais fácil entender e esse custo, que é tempo, que é conhecimento, ele seja minimizado. É um começo, é um trabalho difícil, mas se não for feito, se não começar agora, quando é que a gente vai começar? Então, eu agradeço muito a esse espaço que foi dado aqui para a gente falar dos esforços que a gente está fazendo dentro aqui do Ministério da Economia, impactando aí toda a administração pública federal, para que realmente a gente traga uma redução, né, desse custo regulatório que é muito grande hoje para a sociedade. Então, quero agradecer então o espaço e vou me colocar aí à disposição para responder as perguntas e acompanhar aí agora a fala do professor doutor Ibirapuã. Obrigado, pessoal. Doutor Adriano, muito obrigado por sua apresentação. Eu gostaria de aproveitar e lembrar aos participantes que podem fazer suas questões aqui pelo chat, para que a gente possa endereçar aos nossos palestrantes. E agora, desculpem, eu gostaria de convidar o doutor Irapuã Santana para fazer sua apresentação. Desculpa, é que eu estava aqui com a minha filha, coisas da pandemia. Coisas da pandemia, sem dúvida. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite feito diretamente, né, pelo professor Vladimir.
Eu sou um grande fã, né, da universidade, né, Mackenzie. Inclusive, foi onde eu lancei, foi pela editora Mackenzie que eu lancei o meu primeiro livro, que foi a dissertação de mestrado, que não tinha nada a ver com questão econômica, né, porque a questão econômica ela entrou na minha vida justamente enquanto eu fui me descobrindo liberal e adentrando, né, no Livres, né? Esse tema ele é um tema que foi pouco discutido, né, como o professor Adriano falou, e, na verdade, ele deveria ter sido mais debatido, de fato, porque o que a gente está falando é de um impacto econômico gigantesco quando a gente vai observar alguns números, né, que eu separei aqui para vocês, que eu anotei. O custo Brasil, hoje em dia, que é esse custo para você receber os investimentos das instituições privadas, segundo o próprio Ministério da Economia, ele está em mais ou menos 1,5 trilhão de reais, que dá mais ou menos 22% do PIB. E o impacto regulatório, hoje em dia, ele está variando entre 160 a 200 bilhões de reais, né? E esse impacto regulatório ele acaba influenciando diretamente nesse custo Brasil, né? E como o professor Adriano falou, basicamente o Brasil ele tem um grande número de leis para falar sobre tudo, o que é uma coisa completamente terrível do ponto de vista de qualquer ponto de vista que a gente possa tentar analisar, né? E por que isso? Porque quando a gente vai falar, né, sobre a força da lei, né, a gente vai pensar sobre a perspectiva do Estado e aquela coisa toda, a regulação e as leis, elas são uma forma de restrição da liberdade, né? E a partir daí, com essa restrição da liberdade, nós entendemos que com tantas leis, e aí o professor Adriano ele falou, né, houve um revogaço com mais de 300 mil normas a respeito de regulação. Isso precisa ser feito não somente na esfera federal, mas em todas as outras esferas, né? Também na esfera estadual, nas esferas municipais, a fim de que as pessoas possam conduzir suas vidas da melhor forma possível. E isso que vai dar espaço para a gente ter, né, uma maior inovação, um maior investimento das pessoas dentro da economia e vão conseguir ter uma espécie de espaço para empreender, né, que é onde a gente vai ter a geração de riqueza de fato. E quando a gente vai observar, né, essa forma como o Estado brasileiro ele vem se construindo, né, através dos tempos, a gente verifica, na verdade, que isso acaba fazendo com que o Estado ele é o todo protetor, né, e é através dele que tudo deve ser feito. E você não sobra aquele espaço de liberdade para você conseguir se desenvolver, né? Então, e isso é uma coisa interessante porque quando a gente vai pensar no processo legislativo, né, ele passa por diversas etapas e, apesar disso, você tem um sem número de normas, principalmente tributárias. A gente está falando de centenas de milhares de normas que são produzidas, né, todos os anos no país, que acabam influenciando,
na forma como o empreendedor, as empresas vão se desenvolver e vão acabar funcionando, né? Então, a partir daí, é preciso a gente ter uma reforma do Estado e daí a gente necessitar desse debate a respeito das desonerações regulatórias, né? Porque quando a gente verifica que a gente tem despesas obrigatórias, né, que já estão projetando aí para quase 100%, né, nos próximos anos, a gente tem que tirar de algum lugar, né? Então, não sobrando espaço de investimento através do Estado, você tem que tirar um pouco do custo do setor privado para poder fazer a máquina andar. E esse debate ele é muito interessante e importante e acabou não entrando tanto no debate público, né? Não acabou não entrando muito nessa parte. Mas dentro disso a gente tem que entender também que a administração ela deve também observar as formas não invasivas de administrar, né? As formas não invasivas de tecer um ambiente estatal, um ambiente de mercado em que as pessoas consigam realizar, né, as suas atividades. Então, a partir daí, a gente tem uma ideia de que quando o administrador ou o legislativo editarem normas, é preciso que a justificativa seja gigantesca, a fim de que você tenha uma legítima restrição da liberdade do empreendedor, ainda mais quando a gente está tratando de esfera no momento de crise que a gente está passando, né? Então, a gente não tem muito para onde correr. E a gente precisa simplificar o sistema na medida em que você tem um marco, né, de regulação. É preciso que esse marco regulatório ele seja extremamente justificável, né? E, através disso, eu também estava pensando a respeito dessa questão e até que ponto, né, a gente pode tratar disso também dentro do Poder Judiciário. Quando a gente vai falar, muito se fala que o Judiciário ele não pode se imiscuir dentro, né, do núcleo decisório da administração. Mas, normalmente, o que vem acontecendo através do ativismo judicial, né, é exatamente isso. Então, no momento em que você tem um revogaço, né, no momento em que você coloca um marco regulatório, se seria possível, né, e aí fica essa pergunta no ar para a gente refletir em conjunto, se seria possível haver uma espécie de questionamento dentro do judiciário, um acionamento na justiça através dessas questões, né? Então, quando a gente vai falar a respeito dessa desoneração, a gente está falando em questão de liberdade, né? E, através disso, você tem tanto a espécie do revogaço quanto essa instituição de decretos e marcos regulatórios que podem ser feitos de uma maneira mais simplificada, né? Como o professor Adriano falou sobre a lei de liberdade econômica. Primeiro você traz uma questão mais genérica, que é para ser genérico de fato, porque
através da realidade, é que as pessoas vão tentando se adaptar e adaptar os fatos às hipóteses trazidas dentro da lei de liberdade econômica, que vai ser regulamentada por um decreto. Né? Então, essas dúvidas e essas críticas, elas são completamente descabidas, porque é da natureza da legislação ela ser uma lei, né, uma norma, ela ser abstrata e genérica. E, através da regulamentação em um decreto, que a gente vai ter ali a materialização das hipóteses, né, previstas, em que a gente vai ter lá o que a gente chama dentro do direito da subsunção entre os fatos e a hipótese legal prevista, né? E dentro disso até me lembrei quando a gente aconteceu na semana, eu não sei se foi essa semana ou semana passada, a gente falando do decreto do SUS, colocando da parceria público-privada, né? Em que você já tem uma lei e o presidente Bolsonaro ele apenas fez um decreto regulamentando uma parte específica. E aí deu um problema danado, ele voltou atrás, mas dentro da técnica legislativa foi tudo correto. Já existe a lei, colocou o decreto para regulamentar e pronto, está tudo certo. Né? Então, a gente tem aqui que louvar o trabalho do Ministério da Economia, porque eles estão conseguindo soluções para problemas complexos. Né? E um desses problemas é justamente essa grande quantidade de normas que a gente tem dentro do país. E aí uma outra coisa que a gente pode falar dentro disso, através do direito, é dessa chamada inflação legislativa. Né? Porque o que seria isso? É basicamente a mesma ideia da inflação dentro da economia. Né? Quanto mais normas a gente vai encontrando para regulamentar o mesmo tema, você tem uma desvalorização dessas leis, né? Uma desvalorização dessas normas. E aí você tem dois caminhos. Ou você cumpre, né? E aí tem uma dificuldade imensa de cumprir, ou você começa a falar, isso aqui já está regulamentado de diversas formas diferentes, eu vou fazer do jeito que eu quero e por aí vai. Né? Uma das questões também que são interessantes do Milton Friedman, quando ele fala sobre essas regulamentações, que quanto maior a regulamentação, maior o incentivo para que as pessoas comecem a burlar essas regulamentações. Né? E ele cita o exemplo da Inglaterra, que é muito interessante, que dentro de uma sociedade de corsários, eles acabaram falando, não, beleza, então vamos tornar tudo legal. E aí, depois, na década de 50 e 60, se eu não me engano, você tem um crescimento da regulamentação das atividades administrativas. E, a partir daí, você tem incentivos para a corrupção, né, para burlar regras através disso. Então, quando a gente fala em simplificação, em revogaço, a gente também está falando em combate à corrupção, a gente também está falando em questões que vão impactar diretamente tanto no custo Brasil quanto no risco Brasil. Né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para falar a respeito, e aí eu gostaria de deixar aqui o nosso espaço para o debate, para as perguntas, né, dentro disso que a gente tem falado a respeito tanto das atividades, né, quanto do ponto de vista jurídico, político, que eu acho que é bem interessante. Doutor Irapuã, muito obrigado por sua apresentação.
Então, já estão chegando algumas questões aqui. Enquanto elas vão chegando, eu vou começar com duas provocações. Tá? Uma eu vou endereçar ao doutor Adriano e outra ao doutor Irapuã. Tá? O doutor Adriano, eu quero pegar justamente essa questão da regulação e da calculadora regulatória que vocês estão lançando, que é uma iniciativa brilhante. Tá? E eu gostaria de uma palavra, uma posição sua, porque quando a gente olha os índices de liberdade econômica, os índices de facilidade de se fazer negócio no país, a gente percebe claramente que a questão regulatória é assim o nosso calcanhar de Aquiles, né? Então, para a gente ter uma ideia, assim, no último índice de liberdade econômica do Fraser, quando a gente olha para a nota do Brasil, a nota geral do Brasil foi alguma coisa em torno de 6,56, e essa nota 6,56 já nos coloca entre as economias majoritariamente não livres. Quando a gente vai para a nota de regulação, a nota cai para 4,77. Né? Regulação de negócios, 4,55. Então, realmente é uma tragédia. Tudo bem, a gente está falando do Índice de Liberdade Econômica de 2020, que reflete dados lá de 2018. Né? De lá para cá, a gente tem novidades, tem a Lei da Liberdade Econômica. Gostaria de saber o seguinte, já que medir é uma coisa importante, qual o impacto, e eu não estou nem pensando em impacto em termos relativos, porque isso depende também do que os outros países estão fazendo. Mas que impacto essas mudanças que vocês estão promovendo devem gerar em termos das nossas notas? Porque isso é uma coisa que é possível de se calcular. Né? Então, vocês estão tomando uma série de iniciativas. Que impacto que vocês esperam em termos de nossas notas, em termos de regulação nesse subíndice de liberdade econômica? E para o doutor Irapuã, eu gostaria de endereçar uma outra questão, mais da área do direito, que é a área dele, que a gente percebe o seguinte, né? Desde que houve uma mudança de ares no Brasil, já no governo Temer, quando você começou a endereçar questões relacionadas à reforma trabalhista, tudo mais, a gente percebe muita resistência de pelo menos dois grandes grupos fortes, né? Ou seja, a gente está falando de setores dentro do judiciário, né? Questionando constitucionalidade, questionando se é aplicável ou não aquele tipo de mudança. Isso dentro do judiciário, que deveria garantir que a lei fosse cumprida ali, quanto até de alguns colegas que trabalham na área jurídica, porque aquela simplificação virou um problema. Né? Como o senhor vê essa questão? Eu não sei se eu fui claro, ou seja, como é que a gente lida com resistências que vêm de quem trabalha com o próprio direito em relação a essas mudanças? Quem gostaria de começar? Eu posso começar, tranquilo. Perfeito. Quero agradecer a provocação. Não, na verdade, professor Paulo, a gente meio que está trabalhando aqui com os índices debaixo do braço. Como a gente não consegue atacar o monstro todo, né? O tamanho do quanto se atrapalha, nós usamos muitos índices para nortear onde é que para justamente a gente ter um ganho de energia, né? Porque o trabalho é árduo, a gente está aqui tentando revogar uma coisa ou outra, e como o Irapuã falou muito bem, você tem uma inflação ali, você luta para revogar, revogamos 300 mil atos normativos e parece que não fez nem coscas, ninguém sentiu isso, então é uma montanha de normas que não param de surgir. Né? Então, trabalhamos muito com essa questão de usar os índices a nosso favor para a gente ganhar energia, né? Ter mais foco, para justamente a gente ter um ganho no crescimento desses indicadores econômicos. Para quê, Adriano? Só para falar que a gente atendeu os índices, que a gente tirou uma notinha boa lá no índice da OCDE e tal? Não, porque isso transmite informação importante, né? Para a gente atrair investimento, para a gente sinalizar para as pessoas que vale a pena empreender no Brasil.
Então, são indicadores, é uma transmissão de informação muito importante. Então, nós, até aqui dentro da nossa secretaria, nós temos uma área que cuida só de ficar monitorando o que nós estamos fazendo, quanto que cada coisa que nós vamos fazer está impactando. Eu sei que o Ministério de Infraestrutura também faz isso. Eu não sei se tem outro ministério, e aí não vou falar aqui só os 2 ministérios que fazem. Então, às vezes tem outros ministérios fazendo, mas eu não, como não sei, não posso falar se estão fazendo, mas que eu tenho conhecimento somos nós, né? Até temos, não na nossa Secretaria de Advocacia de Concorrência, mas na CEPEC, né? Na nossa Secretaria Especial, nós temos uma equipe também que cuida de ficar monitorando a questão do custo Brasil. Então, tudo que a gente está fazendo, quanto, né, é realmente importante quantificar. Quanto do nosso esforço está diminuindo o custo Brasil, vai impactar na redução do custo Brasil para o ano que vem, para daqui 2 anos, para daqui uma década, né? Que é o que a gente é importante fazer. A gente tem que ver o tamanho desse custo, tem que fazer uma conta, até mesmo para inibir que novas regulações surjam, né? Eu acho que a melhor forma da gente falar que não pode regular, como liberais, não é proibir, né? Então, a gente às vezes quer... Vamos então criar uma regulação proibindo regulação. Né? Falhamos como liberais. Né? Então, é catástrofe isso. Então, mostrar para o regulador que, ó, se você não está conseguindo medir os custos, sua ideia ainda não está pronta. A regulação ainda não está pronta, você não consegue entender como aquilo impacta a sociedade. Então, o objetivo não é obrigar o pessoal a fazer conta, não. É criar essa cultura de que, ó, às vezes, uma coisa que eu mexo na economia, né, uma norma que eu peço, por melhor que sejam as boas intenções, o benefício ali, aquilo vai impactar muito a sociedade. Então, só de fazer isso, a gente tem um duplo ganho, que é o ganho, né, para esses índices, para esses indicadores, e para a sociedade, claro, que isso aí vem com o tempo. Né? Eu acho que até não é uma pauta muito popular, porque é uma pauta que dá um resultado de longo prazo. Né? Mas tem que pensar hoje, senão dá problema. Tá, eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? Respondeu sim, muito obrigado. E, doutor Irapuan? Então, Paulo, esse exemplo, né, da reforma trabalhista é excelente, né, porque a gente teve aí uma reforma para tentar simplificar os custos de empregabilidade, né, os custos de contratação, para tentar melhorar a economia, e aí já teve alguns questionamentos quanto à sua constitucionalidade. Algumas pessoas falando que isso é o direito do trabalhador, aquela coisa toda. O que eu entendo é que a gente tem, dentro da Justiça do Trabalho, um problema muito grande, porque a Justiça do Trabalho, por si, as pessoas entendem que precisam defender o trabalhador. Então, você já tem uma justiça que não é igualitária, né? Você tem uma justiça que, ela de cara, já tem ali um desequilíbrio em que vai pender a balança sempre para o trabalhador, como se ele sempre fosse vulnerável, né? Até nas mais variadas situações. E isso é muito complicado, isso tem um critério quanto à imparcialidade que é muito importante para a gente discutir. Então, a gente tem, dentro da Justiça do Trabalho, muita gente que se coloca como verdadeiros justiceiros sociais, e isso é um problema muito sério, né, para a gente, na hora de interpretar as normas, enfim. Agora, essa resistência com relação às mudanças, o Brasil sempre teve. Eu lembro que quando a gente teve o CPC de 2015, os mesmos juízes trabalhistas também não queriam implementar e acatar certas questões com relação à necessidade de obrigatoriedade de observar certos requisitos para decidir os casos. Agora, o que eu penso que a gente pode fazer diante disso por exemplo, nesses casos em que tem, né, repercussão geral no Supremo ou o controle concentrado de constitucionalidade, né, que são
as ADIs, as ADCs, em que você vê se é constitucional ou não aquela determinada norma, é a gente trazer, enquanto sociedade civil, um contraponto, né? Observar e sempre tentar ingressar como amicus curiae para tentar fazer com que o debate ele tenha dois lados, né? E não somente uma narrativa de que o trabalhador ele é sempre o coitado e vai sempre dar um problema, ou que o Estado malvadão do Temer ou o Estado malvadão do Bolsonaro vai querer o pior para o trabalhador, para a sociedade. Então, eu acho que a gente precisa se engajar politicamente e juridicamente para poder tentar fazer com que esse tipo de norma permaneça, né, dependendo das evidências e que se demonstrem que são positivas, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Agora tem uma pergunta aqui da nossa aluna do mestrado, a Priscila Rosa, né? Acho que quando ela fez, ela tinha interessado originalmente para o doutor Adriano, mas dada a natureza do assunto, acho que seria interessante ouvir um pouco dos dois, né? Se eu não estou errado aqui, ela está perguntando sobre a Instrução Normativa 97/2020, né? Ela diz o seguinte: ela é expressa a orientar os agentes públicos da SEAI quanto ao conceito do abuso do poder regulatório, sem produzir efeitos para demais órgãos da administração pública federal. Como é que vocês veem essa restrição? Não fica aí uma lacuna no ordenamento, até mesmo nas esferas estadual e municipal, enquanto a lei da liberdade econômica é norma geral de direito econômico? Beleza. Excelente pergunta, Priscila. Essa pergunta realmente é muito bacana. O que acontece? De fato, a instrução normativa, que é a que cria o FIARC, que é essa frente investigativa de abuso regulatório e competitivo, ela, no final, a SEAI vai sinalizar se aquela norma ela é um abuso regulatório ou não, pelo sistema de bandeiras que a gente criou lá, de alertas, de vermelho, amarelo, laranja, então tem lá as cores da situação. Infelizmente, nós não somos um órgão vinculante, ou seja, por exemplo, você tem lá nos Estados Unidos o OIRA, que ele faz um trabalho que seria algo parecido com o que a Casa Civil e com a SEAI faz aqui no Brasil juntas, né? Toda a legislação e normas passam pelo OIRA, eles têm um critério lá de peneira, eles fazem uma seleção lá do que eles vão avaliar a fundo ou não, e se eles verem que aquilo lá não está legal, eles já revogam, né? Então, eles têm esse poder vinculante. Aqui no Brasil, a gente não tem esse poder vinculante. Mas, mesmo não tendo esse poder vinculante, mesmo dando uma sinalização de que parece uma lacuna, é um problema, a gente vai fazer algo que a gente nunca fez na história do Brasil, que é publicar no Diário Oficial que a legislação XYPT ela é um abuso regulatório, né? Então, isso já é um ganho grande para o Brasil, para realmente, por exemplo, a gente vai lá, sinaliza lá, ó, de tal agência a gente identificou lá no nosso FIARC que tais e tais e tais regulações são caracterizadas a abuso regulatório. Aí essa agência vai publicar a agenda dela de revisão regulatória, que eles têm que publicar a cada 2 anos. Se aquilo lá não entrar, tem algo estranho. Então, você vai ter aí uma pressão, principalmente não tanto da população, que é difícil a população desenvolver isso, mas pelo menos agentes econômicos que são afetados com isso, que participaram das consultas públicas, né? Lembrando que agora, a partir do ano que vem, só para a gente ter uma ideia, né, como é que está o nosso atraso nisso. Ano que vem que começa a valer o decreto 10.411, que é o decreto que fala que todo mundo da administração pública federal tem que fazer análise de impacto regulatório, né? Algo que nos Estados Unidos eles já fazem isso desde a década de 70. Né? O OIRA é um pouco depois disso, mas já pega ali. Então, por exemplo, uma das seleções que o OIRA faz é justamente falar assim, quanto que o impacto regulatório está falando que vai impactar no bolso das pessoas. Então, parece que é $100 mil, eles só avaliam o que causa acima de $100 mil de impacto. Aqui no Brasil, das análises de impacto regulatório que são feitas, que não são muitas, mas as agências reguladoras federais, só 8% que dentro da análise
sinaliza um montante quantificado do custo regulatório. E isso é muito preocupante. Isso não é questão de discussão metodológica, não é porque a gente tem a tara de monetizar tudo, não. Mas é porque, poxa, é o bolso do cidadão. É o custo do Brasil que está em jogo. Não é uma discussão metodológica. A gente tem que saber quanto que aquilo vai impactar. Então, e retomando, como austríaco, eu sei que a gente nunca vai conseguir calcular o tamanho de fato daquele impacto. Mas se o aparente a gente não conseguir medir, está muito errado, porque o aparente é o que a gente consegue ver, e a gente só está conseguindo medir 8% das análises são feitas hoje, conseguem olhar minimamente esse aparente, então realmente a gente precisa realmente rever muito a nossa filosofia, o que é conceito de melhoria regulatória que a gente precisa para o Brasil. Com relação a essa questão, e aí a gente vai mais para dentro do direito, né? Se ficaria uma lacuna, né, por conta dessa parte dentro das esferas estadual e municipal. Então, a gente tem dentro do direito uma possibilidade de fazer um diálogo das fontes, né? Então, seria possível ter essa ideia, né, de obter, através dessa instrução normativa, um parâmetro, um norte para esse tipo de questão. O outro controle que a gente poderia fazer, né, sobre essa questão do abuso do poder regulatório seria uma coisa um pouco mais abstrata, com relação à ideia de proporcionalidade dentro dos atos, né? Então, se aparentemente aquele ato normativo ele ultrapassa os critérios de proporcionalidade dentro dessa ideia do abuso regulatório, seria possível, sim, fazer uma espécie de controle por parte da própria administração. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar também é que não necessariamente você tem ali uma lacuna, porque a gente está falando do ato da própria administração, né? Então, aí a gente poderia fazer uma ideia da discricionariedade, entendeu? Então, seriam essas três saídas assim que a gente poderia ver com relação a isso, para entender que não haveria necessariamente uma lacuna normativa. Perfeito. Na verdade, começaram a chegar algumas outras questões, eu acho que eu vou endereçar para os palestrantes depois, porque a gente tem agora também a cerimônia de encerramento e eu vou precisar encerrar porque uma sala só abre quando a outra termina. Então, eu gostaria de agradecer muito, 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 muito pelas participações do Dr. Adriano Paranaíba, pela participação do Dr. Irapuan Santana. Assim, foi muito produtiva essa noite, foi muito esclarecedora. Agradeço, a casa de vocês está sempre aberta aqui, quando quiserem vir, é um prazer recebê-los. Então, gostaria de deixar um meu abraço e uma boa noite a todos. Até logo. Até logo, obrigado pelo espaço, pessoal. Sucesso o evento. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado. E agora eu gostaria de convidar a todos para participar da nossa palestra de encerramento, né, sobre a avaliação social de projetos como critério de investimentos públicos em infraestrutura, proferida aí pelo Dr. Cláudio Contador e pela doutora Maria Alejandra Maggi. Obrigado a todos e até logo.